Sabe como é muito curioso que existe a crise dos 30 anos? É quando você chega aos 30, 32, 33 anos, e aí vem aquela sensação de que você não fez nada, não construiu nada na sua vida. Talvez você tenha tido essa esteja passando por essa crise, talvez você vai entrar nessa crise ou talvez já deixou ela para trás. Mas isso nada mais é do que uma nova fase na sua vida. É uma fase onde você descobre que a vida não é fácil, você descobre que você tem uma autorresponsabilidade de construção de pessoa, de caráter, de patrimônio, de construção de família, seja o qual formato for, uma construção de profissão, uma construção de você como pessoa, você como homem, ou você também como mulher. Você descobre que, graças à autorresponsabilidade, você precisa curar as suas feridas emocionais, você precisa curar o seu medo, o seu receio. Não que eles não estarão presentes, mas você vai ter que aprender a lidar com essas inseguranças, e isso é totalmente responsabilidade sua. E pensando nisso, eu separei 10 coisas que você deve aprender antes dos 30 anos de idade. Coisas que, se o teu pai não ensinou, eu compartilho elas aqui com você. Você chegou de paraquedas aqui no canal, meu nome é Julian Chiodelli, e nesse canal eu compartilho conteúdos sobre psicanálise, comportamento, rotina e também sobre desenvolvimento pessoal. Peço para que dê o like, dê o seu comentário também se você gostar desse vídeo e sem enrolação, vem comigo. Separei 10 coisas que você precisa aprender antes dos 35 anos de idade. A primeira delas é: o sábio aprende com os erros dos outros. Esse é um exemplo muito bom, porque em muitas situações você precisa passar na pele. Mas tem coisas que são básicas que você como pessoa, você como homem, você como mulher já deveria saber. Erro dos outros, aprender com o erro dos outros, como assim? Você não pode gastar mais do que você ganha, você precisa gerenciar as suas finanças, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa se aperfeiçoar como pessoa, como profissional, como indivíduo, como pai de família, como mãe de família. Tudo isso são coisas que as pessoas acabam esquecendo. Ou seja, você precisa aprender com o que dá certo. Eu entendo que tem coisas que você precisa viver na pele, mas saiba aprender com o erro das outras pessoas. Número 2. Talvez isso confunda a sua cabeça. Não busque o seu propósito, apenas faça. A maioria das pessoas na internet diz que você precisa procurar o seu propósito, caminhar na direção dele. Como, na minha visão, a vida é feita por ciclos, como você vai definir um propósito na sua infância e simplesmente o seguir para o resto da vida? Talvez você queira fazer uma transição de carreira, talvez você queira se casar, talvez você queira viajar, talvez você queira se dedicar à sua profissão, talvez você queira se dedicar a ajudar as outras pessoas, montar uma ONG. Ao decorrer desse caminho, as coisas podem mudar. Então, se você definir o seu propósito e escutar aquela frase: "Ai, você precisa ter um propósito na vida", a vida muda. Objetivos mudam, opiniões mudam. Coisas que acontecem na sua vida vão mudar a sua perspectiva de vida. Então eu recomendo para você: não procure o seu propósito, simplesmente faça. Terceira coisa que você precisa aprender antes dos 35 anos de idade: quais são seus valores? É trabalho? É família? É cuidar do seu corpo? É dinheiro? Seja qual for, você precisa definir os seus valores. Junto disso, eu vou linkar uma coisa para aproveitar, uma questão de como saber se eu estou indo no caminho certo? É a partir dos seus valores. Vou dar um exemplo. Você tem o objetivo de construir patrimônio, e ao patrimônio você trabalha nos seus finais de semana, você está construindo uma empresa, e ao mesmo tempo a pessoa que está ao seu lado,
Ela diz que quer aproveitar a vida, que quer viajar, que quer ir para a festa todos os finais de semana. Não combina, não condiz, não há sincronia nisso. Enquanto uma pessoa do casal quer poupar dinheiro, quer investir na empresa, quer aproveitar o final de semana para estudar e se aperfeiçoar, a outra pessoa prefere curtir a vida. Não tem nada de errado nas duas opções, mas o valor mais importante para você é construção do seu futuro, da sua empresa e você como pessoa, ou para você é curtir a vida e sair final de semana. É simples, é uma comparação. Você pode ter as duas coisas? Pode, mas vai ser muito mais que uma do que outra. Você pode sair uma vez por mês, duas vezes por mês, mas o teu objetivo vai ser estudar e trabalhar também no final de semana, então na hora de escolher, o seu valor vai ser trabalhar e estudar no final de semana. Quarta coisa que você precisa aprender, aprenda sobre você. Aprenda sobre sua infância, aprenda sobre seus traumas, suas crenças limitantes. Eu chamo de interpretações sobre a vida. Aprenda sobre seus medos, aprenda sobre você como pessoa. Como você lida com determinada coisa. Nós, homens, somos ensinados a não chorar, a não falar do que sentimos, a guardar tudo para si e que a gente resolve tudo. Você não consegue fazer isso. Você não consegue resolver tudo sozinho. Você precisa aprender sobre você como pessoa. Você, como homem, tem as suas necessidades. Você precisa entender quais são os seus medos para aprender a lidar com eles. E você não precisa ficar falando para os outros, mas busque ajuda. Faça uma terapia. Às vezes, falar com amigos não resolve. Os seus amigos, eles vão ser bons para ouvir você, mas não para te orientar de alguma forma. Então, procure se conhecer melhor. Saiba os seus valores, que é o que eu falei antes, saiba o que é importante para você, saiba que o que você quer da sua vida. Eu não digo sobre propósito, eu falo sobre profissão, eu falo sobre casamento, família, eu falo sobre transição de carreira, quem sabe você queira mudar a sua carreira daqui a um tempo. A quinta coisa, que é uma das coisas mais importantes, é aprenda a ficar com você sozinho dentro da sua cabeça. Aprenda sobre solitude, gostar da sua própria presença, gostar de não ter ninguém por perto. Assim você vai gerenciar melhor suas emoções, você vai conversar com você mesmo, você vai entender como você funciona, você vai ter uma percepção diferente da sua pessoa. E estar sozinho, muitas vezes, vai te ajudar a se desenvolver, vai ajudar você a crescer na vida, a perceber e ter outras perspectivas e interpretações sobre quem é você. A sexta, e que eu já pratiquei muito e hoje menos, mas eu recomendo para você, é meditar. Meditar é acalmar a sua cabeça, gerenciar os seus pensamentos, aprender que um pensamento, aquela vozinha dentro da sua cabeça, não define quem é você. Ela não define, é simplesmente uma vozinha que vem, ela passa, que você permite que ela passe. Você permite que aquele pensamento, aquele desconforto, ele não é seu. Ele simplesmente apareceu na sua cabeça, você vai observar ele e vai deixar ele embora. Meditar também torna você uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que ouve mais os seus pensamentos e aprende a gerenciar aqueles pensamentos intrusivos que você tem. Número 7 e uma das coisas mais importantes aqui é aprenda a aprender. Você precisa estudar para o resto da vida. Não estou dizendo que você precisa sentar aqui na escrivaninha e ler ou fazer um curso. Eu estou dizendo que você precisa sempre buscar melhorar, aperfeiçoar você como pessoa, profissional, humano. Aprenda alguma habilidade nova. Não adianta só ficar consumindo conteúdo e se tornar um obeso mental.
Aprender. Você precisa pegar um assunto difícil e minimamente aprender sobre aquele assunto. E assim você também treina o seu cérebro para os desafios que vão aparecer na sua vida. 8. Treine musculação de verdade, todos os dias. Aprenda a treinar musculação. A musculação nada mais é do que um esporte em que vai trabalhar o seu corpo e a sua disciplina, a sua constância. Você precisa treinar a musculação todos os dias. Ah, mas eu não gosto. Não estou pedindo se você gosta ou não. Estou recomendando que você faça musculação. Primeiro que a musculação, ela vai te ajudar a lidar com o desconforto, aguentar o desconforto, fazer o que precisa ser feito todos os dias e também vai cuidar o seu corpo, vai deixar o seu corpo funcional. Você não precisa ser gigante, grande, bombado ou bombada, coxuda, não. Você precisa ter um corpo funcional, porque se você treina o seu cérebro, onde é que você vai viver para o resto da vida? No seu corpo. 9, que é uma das minhas favoritas. Faça jiu-jitsu. Mas eu vou ficar lá me agarrando? Esqueça isso. Primeiro, jiu-jitsu é uma arte marcial que homem e mulher, todo mundo deveria fazer. Criança, idoso, todo mundo deveria fazer. Primeiro, lidar com a pressão. Você aprende a lidar com uma pressão quando uma pessoa de 120 quilos está em cima de você e quer o seu pescoço. Você se coloca no lugar de aprendiz. Todos os dias vai ter uma posição nova, todos os dias você vai treinar com pessoas diferentes e ao mesmo tempo você vai ter que se adaptar ao jogo de cada um. Você vai ser. O seu ego é colocado de lado para que você aprenda que você não é melhor que ninguém. Você é uma pessoa que está treinando e talvez você, com 3 anos de jiu-jitsu, vai ser finalizado por uma pessoa que está treinando há 6 meses. Então, treine jiu-jitsu. Jiu-jitsu te deixa com a cabeça mais leve. O jiu-jitsu, ele é uma comunidade muito unida, pelo menos na que eu vou, e eu recomendo que você faça. E a última, que é um dos meus hábitos preferidos, é leia todos os dias. Leia. Não leia sobre desenvolvimento pessoal. Não leia sobre isso. Leia sobre literatura, leia sobre comportamento, leia sobre rotina, leia ficção, leia romance, porque esses são livros que vão trazer conteúdos muito válidos para você. Ler todos os dias é você treinar o seu cérebro como se fosse a musculação ou como se fosse o jiu-jitsu. Leia por 10 minutos, não leia por páginas. Se você não conseguir ler as páginas que você tinha determinado, você vai se frustrar. Leia por tempo, leia 5 minutos por dia, depois 10 minutos, depois 15, mas leia. Leia porque assim você vai treinar o seu cérebro, vai aumentar o seu vocabulário, você vai ter e melhorar as suas interpretações sobre o mundo, sobre você, sobre as pessoas. Então, hoje foi 10 coisas que você precisa aprender antes dos 35 anos de idade. Eu peço para que você dê like, dê seu comentário também, comente abaixo para eu saber quais você acrescentaria nessa lista de 10 coisas para fazer antes dos 35 anos de idade. Peço que você também se inscreva no canal para a gente chegar aos 200 primeiros inscritos. Até a próxima!